Fala pessoal, tudo bem? Temos agora uma questão da Universidade Estadual do Maringá que fala o seguinte: considere um círculo qualquer com um centro O. Vamos construir a figura que ele está descrevendo passo a passo, né? Opa! Então, círculo qualquer com centro no ponto O. Tá aqui o círculo, tá aqui o centro. Construa nesse círculo um ângulo central medindo 80 graus. Então, vamos lá. Se isso aqui seria um ângulo de 90, 80 vai ser um pouquinho menor. Então, esse arco, né, e o ângulo medem 80 graus. O que mais ele fala para a gente? Que determina na circunferência K do círculo, então K é o nome da circunferência, os pontos A e B, os quais, por sua vez, determinam o arco menor, Mzinho AB, e o arco maior, Mzão AB. Então, esse é o arco menor, né, o menor caminho que liga o A no B. E o arco Mzão AB seria todo o restante da circunferência. Seria isso. Esse é o arco Mzão AB. Tá bom, continuemos. Seja P o ponto médio do segmento de reta B. Então vamos ligar o A no B, né? O ponto P é o ponto médio. E, portanto, isso e isso tem o mesmo tamanho. E trace a reta R, Rzinho, pelos pontos O e P. Então, tem uma reta aqui que passa pelo O e passa pelo P. Beleza, muito bom. A reta R' determina o ponto C no arco menor AB. Então, esse ponto aqui é o ponto C. E D no arco maior AB. Assinale o que for correto. Então, ele foi descrevendo a figura que a gente foi construindo, né? Pediu para fazer um ângulo central, pediu para chamar de A e de B as extremidades desse ângulo central, né? Definiu dois arcos, aí pediu o ponto médio da corda, né? Pediu a reta, pediu os pontos C e D. Fizemos passo a passo. Agora vamos julgar cada uma das coisas que o enunciado vai soltar aí como afirmações. É um exercício de somatório, então você vai ler cada uma das 5 afirmações, julgar cada uma delas como verdadeira ou falsa, né? E somar os valores correspondentes às alternativas às afirmações que são verdadeiras. A resposta do exercício é a soma das afirmações verdadeiras, tá bom? 1. A soma dos ângulos opostos do quadrilátero ACBD mede 180 graus. É verdade? Vamos pensar? Ó, se esse arco mede 80 graus, que é o arco que vai do A para o B, acho que você vai concordar comigo, né? Que o restante da circunferência, que seria esse arco verde aqui, é 360 graus, a circunferência toda, menos o arco de 80. Isso dá 280 graus. Perfeito. Aí ele pede para você observar, eu vou copiar essa figura aqui embaixo para a gente não poluir muito esse desenho, tá? Ele pede para você observar nessa afirmação 1 o quadrilátero ACBD. É isso? É. Que é isso aqui. Ele pede para você observar os ângulos opostos desse quadrilátero. Ó, se eu apagar todo esse processo aqui do meio, deixa eu fazer uma baguncinha aqui porque está muito poluído esse desenho, né? Então, se eu apagar toda essa construção aqui do meio, vamos olhar só para o quadrilátero. Vamos olhar só para o quadrilátero. Os ângulos opostos podem ser, por exemplo, esse ângulo C e esse ângulo D. O ângulo C é um ângulo inscrito na circunferência,
que enxerga o arco maior AB. Concorda? As perninhas aqui desse ângulo, eles terminam exatamente nos pontos de extremidade do arco verde. Se isso é um ângulo inscrito que enxerga o arco que mede 180, a medida disso é 140. Pô, bacana. E o ângulo D? O ângulo D também é um ângulo inscrito na circunferência, só que ele está virado para o arco de 80. Metade de 80 é 40. Ah, legal. Então os ângulos opostos são 140 para um lado, 40 para o outro. A soma dá 180. Então isso é verdadeiro. Certo? Ah, Vitor, mas e os outros dois? Os outros dois são menos óbvios de enxergar, mas também vai ser verdade. E um jeito fácil de você perceber isso é você lembrar que a soma, olha só, A mais C, A mais B mais C mais D, certo? A soma dos ângulos do seu quadrilátero, de todos os quadriláteros, é 360 graus. Se a gente acabou de descobrir que a soma do D com o C dá 180, então, naturalmente, a soma dos dois que sobram vão ocupar a outra metade dessa soma. Concorda? Tem 360 graus no total. Se esses dois pegam metade da soma, os outros dois pegam a outra metade. Então, continua sendo verdadeiro. Beleza. Primeira afirmação, correta. 2. Se V é um ponto qualquer no arco verde, a medida do ângulo AVB é sempre igual à medida do ângulo ADB. É verdade? Com certeza. Se eu pegar um ponto qualquer do arco verde, por exemplo, esse aqui, né? A medida do ângulo AVB sempre vai ser igual à medida do ângulo ADB, porque esses dois ângulos são ângulos inscritos no mesmo arco. Os dois ângulos enxergam o arco de 80 graus. Como todo ângulo inscrito no mesmo arco tem a mesma medida, esse cara também vai ser 40, porque ele tem que ser metade dos mesmos 80 graus que a gente usou para calcular a medida do ângulo D. Faz sentido? Então, 2, verdadeiríssima também. 4. Se V é um ponto qualquer do arco menor AB, quando V se aproxima de A, o ângulo AVB é maior do que a medida do ângulo ACB. Então, é parecido com o que a gente viu acontecer na afirmação 2. Só que a conclusão dele é diferente por algum motivo, né? A gente descobriu que se V é um ponto qualquer do arco, não importa onde ele esteja, a medida do ângulo vai ser sempre a mesma, porque ele está enxergando sempre o mesmo arco. Só que o que o exercício quis propor para a sua afirmação 4 é o seguinte. Ele falou, ó, a gente percebeu que o ângulo ACB, deixa eu fazer uma nova figura aqui para de novo a gente não poluir muito o que está acontecendo, né? A gente está jogando aqui a afirmação 4 agora. Vou apagar tudo que está rolando aqui no meio de novo, para a gente conseguir ter mais liberdade no que a gente está enxergando, certo? E aí ele falou o seguinte, o ângulo ACB mede quanto? O ângulo ACB mede 140 graus, como a gente tinha discutido agora há pouco, porque ele está inscrito no arco de 280. Aí ele falou, se eu pegar um ponto qualquer aqui desse arco, que não seja o ponto C, por exemplo aqui, quando eu fizer esse ângulo, quanto ele vai medir? Bom, ainda vai medir 140 graus, porque é um ângulo também inscrito na circunferência, que está enxergando o mesmo arco. Né? Ele também vai ter medida igual a metade de 280 graus, também vai ser 140. Pô, beleza. Aí ele falou, e se a gente pegar esse ponto V e aproximar ele do ponto A? Não vai mudar nada, não vai mudar absolutamente nada. Você pode colocar esse ponto V onde você quiser, desde que ele esteja no arco, né? Mesmo que ele esteja muito pertinho do ponto A, não tem nenhum problema. Ele ainda vai ser um ângulo inscrito, ele ainda está enxergando o arco de 280 e a medida dele continua sendo de 240 graus. Então a afirmação 4 é falsa. Não importa se o ponto V está perto do A ou não, certo? Se ele estiver escrito no arco de 280, ele vai medir 140 graus, ponto. Beleza? Falso. Aí ele falou, o ângulo ADC. O ângulo ADC mede 40 e o ângulo BCD mede 70. Bom, vamos lá. ADB, eu sei que mede 40 graus, a gente fez essa conta agora há pouco. Como ele falou que o ponto C está no meio do arco, acho que você vai concordar comigo.
que o ponto C vai dividir o arco na metade, né? Então, esse pedaço que vai do B até o C vai ficar com metade dessa medida, que é 40, e o pedaço que vai do C para o A vai ficar com a outra metade da medida do arco, que é 40. De maneira que, quando você olha para o ângulo ABC, que seria esse ângulo aqui, ó, ele agora está inscrito no arco que mede 40 graus. Se ele está inscrito, ele tem metade da medida do ângulo, do arco, perdão, metade de 40 é 20 graus. Isso é falso, ele não mede 40, ele mede 20. E depois ele pede para a gente fazer o contrário, né? Ele pede para você olhar para o ponto BCD. Então é a mesma construção que a gente fez aqui, só que ao contrário. A mesma só que ao contrário é um conceito maravilhoso, né? É igual, só que inverso. Então, se eu colocar aqui a afirmação 16, que é a que a gente está julgando agora, né? Eu não estou interessado mais nessa observação. Vamos apagar essa parte do desenho, né? Agora, bom, o arco verde todo mede 240. O que a gente acabou de perceber? O ponto D está no meio. Então, vai ficar dividido em metade para cá, 140 graus para cá, e a outra metade para cá. Esse pedaço vai ser a outra metade do arco, também mede 140. De maneira que, quando você constrói o ângulo BCD, que é esse ângulo aqui, isso é um ângulo inscrito na circunferência, que está virado, né, que está enxergando esse arco de 140, e que, portanto, tem metade da medida do arco, ou 70 graus. Opa! É exatamente o que diz a afirmação. Ela está corretíssima. Qual é a resposta do exercício, então, Victor? A resposta é a soma das afirmações verdadeiras. As afirmações verdadeiras são 1, 2 e 16. Essa soma, portanto, é 19. Tá bom? Espero que você tenha entendido. Até mais.